Olá, amigos queridos do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Bom, eu estava dando uma lida, né, em assuntos da faculdade e eu me deparei com uma leitura em que se falava de verbos defectivos, né? Mas eu não tinha entendido muito bem. Porque assim, eu já fiz faculdade há mais de 10 anos atrás, eu tinha uns 18 anos, numa faculdade pública, né? Aí eu fiquei gestante, saí, agora o que eu voltei para estudar, né? Tem várias coisas que eu tô relembrando. Uma delas é o verbo defectivo. Eu lembro que a professora fazia umas conjugações enormes e várias, né? Toda aula tinha conjugação. E aí, eu não lembrava que era verbo defectivo e eu procurei assim um texto que fosse bem claro, que esclarecesse bastante sobre o que é e exemplificasse também. E eu achei um que eu quero até sugerir o site inteiro para vocês, que é provadeportuguês.com.br. É um site muito legal. Dá uma olhada lá, tem português para concurso, né? Tem um bocado de coisa. E o nome do artigo é Não explodo nem me adequo. Entenda os verbos efetivos. Aí vocês vão entender junto comigo o que significa com esse artigo aqui excelente, 2 minutos de leitura. Deixe o seu joinha e o seu comentário, compartilha também se puder, porque tudo isso me ajuda, tá? Então, muito obrigada a todos que estão aqui. O texto diz assim: se eu não tomo banho, eu fedo? Eu fido? Eu fado? Se sou um bom funcionário, eu me adequo à empresa? E será que eu me precavejo o suficiente? Alguns verbos deixam a gente com uma pulga atrás da orelha na hora de conjugar, principalmente quando eles não existem. Quer entender como isso funciona? Vamos ler aqui, vamos estudar. Os verbos defectivos são chamados de defectivos, que é a forma defeituosa, né? Coisas defeituosas, defectivos. Verbos defectivos, os verbos que não possuem algumas formas de conjugação. Então a gente não consegue conjugar totalmente. Tem várias formas que não se conjuga, pelo menos para a gramática normativa, que é a gramática formal, né? Então, vamos lá. Primeiro item: verbos que no presente do indicativo não possuem o eu, né, a conjugação na primeira pessoa do singular. Nesse grupo entre os verbos como abolir, banir, feder, colorir, demolir, esculpir e explodir. Lembrando que é porque não é que não dá para conjugar, é porque existe cacofonia, ou seja, quando você vai falar é estranho, não cabe na fala harmônica, que seria, por exemplo, se eu for botar na primeira pessoa, eu abolo, eu bano, eu fedo, que sim, tem gente que fala fedo, mas é cacofônico, né? Então é defectivo. Coloro, estranho, né? Demolo, esculpo. Sim, tem gente que vai falar, você vai escutar alguém falar, mas é defectivo, não vai, nesse caso, ser correto na gramática normativa, tá? Explodo também não, né, não cabe, não fica legal, não fica harmônico, né? Eu posso dizer assim, eu cheguei a explodir de raiva, né? Eu estou para explodir de raiva, mas eu explodo é cacofônico, né? E na normativa, na gramática normativa, vai ser considerado errado, apesar de que você consegue falar, né? Tem gente que vai dizer, não tem nada de desarmônico, tô achando normal esse jeito de falar, mas na normativa é erradíssimo, tá? Verbos que no presente do indicativo, também o segundo item sobre isso, né? No presente do indicativo possuem apenas o nós e o vós. São conjugados apenas na primeira e na segunda pessoa do plural. Só na primeira e segunda pessoa do plural. Nesse grupo entram verbos como falir, florir, reaver, precaver e adequar. Então, fora a conjugação em primeira e segunda pessoa do plural, não vai conseguir, pelo menos não vai ser correto, tá?
Então, significa que formas como eu abolo, eu fedo, coloro, eu explodo, embora algumas sejam usuais, né? Algumas, como eu já falei, pessoas usam essa forma, é uma linguagem coloquial, ou seja, informal e não são aceitas pela gramática normativa. Por incrível que pareça, explodo é na gramática normativa errado, é coloquial informal. É como se você fosse da roça, você está falando, você está falando errado. Eu fedo, eu coloro, não pode, né? Coloro, abolo, não, tá errado. Também são inexistentes para a norma padrão, forma como eu reavejo. Sim, você vai escutar pessoas falando, mas não tá correto. É inexistente na norma padrão. Eu me precavejo. Sim, tem pessoas que falam, mas na norma padrão está errado. É defectivo nesse sentido. Pois esses verbos são conjugados apenas na primeira pessoa e na segunda pessoa do plural. Nós reavemos, nós precavemos. Aí é correto, na normativa está certinho. Vós reaveis, vós precaveis. Né? Essas duas formas, ok, tá? É isso mesmo, vocês estão escutando. Em outros tempos verbais, a conjugação é completa, né? Por exemplo, eu fedi, eu fedia, se eu fedesse, ou mesmo eu explodia e eu explodirei, tá correto. A ausência de conjugação da qual falamos até agora se faz no presente do indicativo, somente nas pessoas indicadas anteriormente. Há, porém, mais um ponto importante, independente de qual o grupo o verbo pertence. Ele não será conjugado no presente do subjuntivo, isso mesmo, os verbos definitivos não são conjugados no presente do subjuntivo em nenhuma forma. Portanto, em um texto formal, abandone centenas como talvez eu feda demais, você quer que eu exploda essa caixa? Não está certo. Ou ela quer que eu me adeque às regras dela. Sim, algumas pessoas já escutei falarem adeque, mas não é certo, tá? Dessa forma. Esses verbos destacados não são todos inexistentes na língua formal. Na coloquial, que é do dia a dia, né? Que você vai chegar na casa de alguém, vai escutar, beleza, mas se for num concurso público, é incorreto. Então, é isso, tá? Aí tem um esqueminha para lembrar. E ele tá convidando, né, o autor do artigo tá convidando a gente a continuar estudando, né, por ele aqui, Caco Pena. O site é esse, provadeportuguês.com.br. Quer conhecer mais, acesse esse site aí, porque eu achei simplesmente fantástico o jeito que ele explicou, né, essa matéria, dando exemplos e super bem-humorado. Tá bom, eu fico por aqui. Obrigada por você acompanhar, viu? Tchau.